Deus abençoe. Cansado, Jô? Amém? A palavra do Senhor hoje, a gente vai falar sobre o fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas 5, 22. Amém? 22 e 23. Que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Que a Tua presença, o Seu Espírito, Senhor, meu Deus, continue, Senhor, meu Deus, aqui. Senhor, dando a nós, Senhor, a revelação da Tua palavra e a Tua vontade nesta noite, Pai. Sim, Senhor, que possamos receber de Ti, ó Senhor, a instrução, capacitação, Senhor, meu Deus, e o toque das Tuas mãos poderosas, Senhor, e desse Espírito maravilhoso, Senhor, que nos conduz, que nos guia, Senhor, nos orienta, Pai, e nos guarda. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos? Fruto do Espírito Santo. Eu queria só fazer uma definição. A gente leu aqui fruto do Espírito Santo, que tem várias coisas, né? Que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todos esses adjetivos, tá? Mas é o fruto, não é os frutos, é o fruto, tá? Tem um monte de coisas, mas é o fruto. A gente chama isso de uma unidade composta, tá? É como se fosse uma laranja, mas ela tem vários gomos, tá? Paz, longanimidade, é a mesma coisa que você fala um cacho de banana. É um cacho de banana, mas tem várias bananas, certo? Então, é o fruto, não são os frutos, tá? É no singular, só para a gente... Porque, assim, do que eu vou falar aqui hoje, por exemplo, se você não tem um fruto e o outro você não tem. Ou você tem o fruto do Espírito Santo, ou você não tem fruto do Espírito Santo. Entendeu, irmãos? Eu sou calmo, mas as outras coisas eu... Não, ou você tem, ou você não tem. Amém? Só para a gente definir isso. Ficar bem entendido. É muito importante para mim que vocês entendam tudo que eu vou falar. Tá bom? Vamos lá. Bom, essa palavra aqui, Paulo escreveu ela para a carta de Gálatas, tá? Que é uma cidade lá da Galáxia, que hoje é na atual Turquia, só para você ter ideia. E o que estava acontecendo lá? Estava acontecendo que os judeus convertidos, eles estavam dizendo que as pessoas, os gentios, que não eram judeus, que estavam se convertendo, eles tinham que circuncidar-se. E aí começaram a querer, lá nessa igreja da Galáxia, queria circuncidar os gentios, os judeus já eram circuncidados. E Paulo chegou e falou, não, gente, vocês estão equivocados aí, porque essas coisas da lei já passou. Hoje, o sentido é outro, a coisa é outra. Hoje nós somos justificados pela graça, não é mais pelas obras. Tá? Tanto que ele define... Tá? Que ele fala das duas coisas nesse texto. Ele fala das obras da carne e o fruto do Espírito, que são duas coisas diferentes. Então, no começo, tá? Eu vou até ler aqui Gálatas 5,16, tá? Onde Paulo alerta para essas coisas da carne. Ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Ou seja, os desejos da carne. Então, ande em espírito para que você não dê lugar às vontades da carne. E quais são essas vontades da carne? Ele fala depois em Gálatas, no mesmo capítulo, né, de 5, 19 e 20. Aí ele fala, tá? E diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria
e coisas semelhantes a estas, a respeito da quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, ele fala dos frutos, né, do fruto do Espírito Santo, mas antes ele fala da obra da carne. Existe uma distinção, por exemplo, obra da carne, obra é o que ela faz. Então, a obra da carne é essa. Então, se você não for uma pessoa espiritual, a obra da carne são essas aqui que eu acabei de ler. Obra da carne, isso está na carne. Agora, fruto é diferente. Para que você colha um fruto, olha, você vai ter que trabalhar um pouco, né? Você vai ter que preparar uma terra, você vai ter que plantar uma boa semente, você vai ter que cuidar, você vai ter que molhar, né? Todo esse trabalho para que você tenha ou um fruto. Agora, a obra não, a obra é aquilo que você já faz já. Tá? Ou deixou de fazer. É melhor deixou de fazer, não foi? Deixou de fazer, né, irmão? Deixou de fazer ou não deixou? Amém, né? Amém. Bom, e às vezes a gente tem que ter umas percepções dentro dessas coisas espirituais, ó, que na verdade, para você, a gente consegue fazer uma autoanálise nossa mesmo, dependendo disso, da sua conduta, você analisa você mesmo, tá? E a gente tem que vigiar, não? Porque na verdade, assim, tudo que ameaça uma igreja ou tudo que ameaça uma pessoa, a gente tem que cuidar, tá? A gente deve enfrentar com grande resistência e dedicação a isso, porque na verdade, assim, os desejos, as concupiscências, elas estão aí o tempo todo, elas não saíram daí. Era como se você trancou alguma coisa que estava te prejudicando, mas ela continua lá. Amém? Porque a carne ainda está aí. Tá? Isso é tão, assim, é tão sério, porque quando Deus falou assim para Adão, né, a partir do momento que ele pecou, tal, caiu, Deus falou assim para Adão, a partir de agora, Adão, isso está em Gênesis 3, tá? A partir de agora, você vai trabalhar para tirar o fruto da terra, porque quebrou a comunhão entre o homem e a terra. Tá? E com o suor do teu rosto, você vai viver, até que volte ao pó. Porque do pó veio, ao pó voltará. Ou seja, a carne, ela não vai herdar o reino do céu. Amém? E aquilo que você faz no espírito, tá? ou aquilo que você faz na carne é melhor, tá? Na carne, ou ela beneficia o espírito, ou a carne mesmo, certo? Aquilo que você não consegue dominar, irmãos, aquilo te escraviza. Tudo que você não consegue dominar te escraviza. Certo? Vamos lá. Não permitindo que a carne governe a sua vida. O apóstolo aqui, ele insinua que os Gálatas eram carnais e destituídos do Espírito de Deus, né, do Espírito Santo, e tinham uma vida indigna de crente. Porque como assim? Vocês estão abandonando as coisas do Espírito e estão voltando para as coisas da carne? Vocês estão querendo circuncidar por quê? Bom, e também aquele pessoal, né, estudando um pouco aquele povo da galáxia, eles tinham umas condutas violentas, sabe, com outras pessoas, tá? E assim, eram pessoas que não estavam sendo guiadas pelo Espírito Santo. E a evidência da pessoa não ser crente e não ser de Deus, irmãos, são as obras da carne. Por isso que a gente consegue fazer uma análise nossa mesmo. A palavra de Deus, ela é um espelho, e ela revela quem você é. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais ela revela quem você é. Amém? Quanto mais você conhece, mais ela revela você. E às vezes você vai ficar decepcionado, às vezes, com você mesmo. E em alguns momentos que você vai ficar feliz com você mesmo. Fala, poxa, pelo menos essa eu consegui. Não é? Porque, na verdade, irmão, é uma luta mesmo. Não é brincadeira, é uma luta. E a gente não consegue manter uma vida espiritual sem lutas, não, irmãos. Somos informados a todo tempo, pela Escritura, da dificuldade das nossas inclinações naturais que se opõem ao Espírito Santo na nossa vida. Na verdade, assim, irmãos, quando a gente, Deus não estiver mais nessa terra, o Espírito Santo não estará mais nessa terra.
O que faz, ou o que fez você estar aqui nessa noite foi o Espírito de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Ninguém vai a Deus se não for pelo Espírito de Deus. Ninguém vai. Porque a carne, ela não vem até Deus. O Espírito, sim. Amém? Então, por isso, às vezes, quando a desobediência, irmão, é uma rebelião contra o Espírito de Deus. E ela está na natureza do homem. E se quisermos obedecer a Deus, às vezes temos que lutar contra nós mesmos. Na verdade, o maior inimigo nosso é nós mesmos. Meu. O maior inimigo nosso, você pode ter certeza que somos nós mesmos. Amém? A gente às vezes fala das obras da carne, irmão, e às vezes a gente mesmo tem dificuldade, às vezes, de aceitar, às vezes, a nossa pessoa. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Um demônio, irmão, você pode expulsar. Né? Uma obra maligna, ela pode ser desfeita em nome de Jesus. Mas a obra da carne, irmão, ela não pode ser expulsa por uma oração. Não pode. Ela depende de uma escolha. Amém? Ela depende de uma escolha. O maior milagre que eu vejo na humanidade é a conversão. Uma conversão genuína é o maior milagre, porque a palavra mudar a mente de uma pessoa, sabe, mudar uma conduta, sabe, uma pessoa era de uma forma e de repente a pessoa é de outra forma completamente diferente, que quem conheceu a pessoa lá atrás e hoje vê ela aqui faz muito tempo que não vê, não fala, não é a mesma pessoa mais. E realmente não é a mesma pessoa. Então o maior milagre é a conversão. O maior milagre é o Espírito de Deus habitar numa pessoa. É o maior milagre, irmão. Os discípulos, irmão, andaram com Jesus por 3 anos em tempo integral. Os 12, no mesmo colégio apostólico, os 12 em tempo integral por 3 anos. Tá? Quando Jesus foi crucificado, um negou, o outro entregou Jesus e o resto fugiu. Não ficou ninguém. Eles só foram, nem os parentes, nem Tiago, que é irmão de Jesus, nem ele cria. Eles foram crer depois da ressurreição, depois que viram. Mas a palavra fala que é bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Amém? Então, irmãos, eu vou repetir isso aqui, um demônio você pode expulsar, irmãos. As obras malignas, você desfaz ela em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo numa pessoa é uma escolha. Não tem nada que outra pessoa... Não tem oração, não tem nada, é uma escolha. É uma mudança de vida, né? A palavra conversão mesmo, ou arrependimento, é a palavra metanoia no grego, que significa mudança de rumo, mudança de direção. Amém? Aplauda ao Senhor, irmão. E outra coisa, irmão, as obras da carne, ela nos leva a uma vida carnal de disputas egoístas, de invejas, de dissensões, onde as tentações se tornam muito mais atraentes, porque aquele que cogita as coisas da carne, ele vai viver nas coisas da carne. Amém? Mas o fruto do Espírito, irmão, ele é um só. O fruto do Espírito deixa eu ver se eu consigo definir isso aqui de uma forma muito mais simples do que, às vezes, a gente explica numa sala de aula, irmão. É como você, veja bem, quando você ama uma pessoa, e quando a pessoa te ama, uma pessoa define a outra. Por exemplo, vou dar um exemplo, você que é casado com uma pessoa, e a pessoa te ama, ela vai dizer assim, você está linda hoje, ou você está lindo, você vai se sentir linda. Você está maravilhosa, você vai se sentir maravilhosa. Ela vai te definindo. Na verdade, ela vai te definindo, e você vai se sentindo bem, e ela vai falando, você, né?
ou você fez alguma coisa, nossa, maravilhoso isso que você fez. E essa pessoa vai te definindo, porque você ama ela e ela te ama. Agora, quando a gente fala do Espírito Santo, é uma pessoa que já te amou antes de você nascer. E aí ele vai dizendo para você assim, olha, eu te amei, eu te guardei, eu te sustento, eu estou nessa luta com você, não é? Ele vai te definindo. Eu vou guardar a sua entrada e vou guardar a sua saída, e ele vai te definindo. Não temas. Ele vai dizer, não temas. E ele vai te definindo. Você entende o que é o Espírito Santo dentro de nós? Ele vai nos definindo a ser uma pessoa amada de Deus, guardada de Deus, sem preocupações. Aí você começa a entender os frutos, até você chegar na paz. Porque quando você chegou na paz, é porque as outras coisas você entendeu, e você pode estar ao meio de uma tempestade. É a mesma coisa, irmão, que você pegar 2 copos de plástico, um você enche, o outro você deixa vazio. Você põe fogo nos 2. O que está vazio vai queimar, mas o que está cheio não vai queimar. Porque a água que está lá não deixa queimar o copo. Deu para entender essa definição, irmãos? É tremendo isso, irmãos. Você é uma pessoa definida por Deus. E você só é assim porque o Espírito Santo habita em você. Às vezes você responde a uma situação, às vezes terrível, porque o Espírito Santo habita em você. Amém? E às vezes, irmãos, a gente tem uma impressão errada que acha assim, que às vezes quando você vê uma pessoa, que às vezes até é falso, né? A pessoa que você vê, a pessoa conquistou isso, conquistou aquilo outro, você acha, não, essa pessoa é abençoada. Mas não é. Porque uma coisa é o seguinte, meu, que eu entendo, Deus não honra conquistas, Deus honra a renúncia. É renúncia que Deus honra, não é conquista, irmãos. O reino de Deus, nós somos conhecidos no reino de Deus por aquilo que a gente abriu mão, não é? E somos conhecidos no reino de Deus por aquilo que a gente deixou para trás. E é muito importante aquilo que deixou para trás. Quando fala do velho homem, aquelas coisas todas que vocês estão acostumados, e realmente é isso mesmo, aquela velha criatura terrível, aquilo já era, ficou trancado lá. E o glória a Deus é pelo Espírito também, irmão. Ninguém dá glória a Deus se não for pelo Espírito, irmão. Amém? E às vezes o mal investe na nossa vida, irmão, ou contra nós, mas às vezes ele não prevalece. Tá? Você tem, a Bíblia fala sobre o guarda de Sião, que ele não dorme, né? O guarda de Sião. E às vezes você passa por algumas situações, tem coisas, situações que essa situação às vezes revela quem você é. Por exemplo, às vezes você está passando por uma luta, todo mundo passa o tempo todo, mas às vezes a gente resmunga, ou às vezes acha que você não deveria ter passado por aquilo, ou acha que Deus está sendo injusto com você por aquela situação, mas na verdade aquela situação toda está revelando você, e você não está entendendo, não é? Às vezes aquela situação está revelando você, e às vezes você se achava uma pessoa tão de Deus, tão de Deus, tão de Deus, e a hora que você passou para estar no meio daquela tempestade, aí você vai ver que você não era nada daquilo que você achou que você era. Porque quando você estava debaixo da coluna de fogo à noite e debaixo
da sombra durante o dia, para o sol não te queimar, estava tudo bem. Mas a hora que tirou ela, que você passou o frio à noite e você sentiu o calor de dia, irmãos, aí vai revelar quem é você. Não é, irmãos? Veja bem, a gente está falando de pessoas, irmãos, às vezes a gente faz, assim, ideia muito, às vezes, errada da gente. Veja bem, as pessoas saíram do Egito, eles passaram naquele mar andando, irmão, atravessaram o mar andando, tá? Todo mundo sabe que a água se abriu. Chegaram do outro lado, cantando, né? Miriam cantando lá, cantando para Deus, louvando a Deus. Passou 2 ou 3 dias, irmão, aquele povo já estava reclamando porque não tinha carne, a água estava demorando, né? E depois o Senhor mandou carne. Mas, assim, eu acredito que até pela circunstância que a gente lê aqueles textos, irmão, vamos supor que as codornizes caíam meio-dia. Chegou 12:10, elas não caíram. E chegava Moisés. 12:10, Moisés. 12:10, as codornizes ainda nada, olha, nada. Né? Eu acredito que Moisés dava uma andada para lá, dava uma andada para cá, vontade de mandar aquele povo voltar tudo para o Egito. Né? Porque, na verdade, o ser humano é assim, irmãos. Não é verdade? Né? A água saía da rocha às 3h45. Já era 4 horas. Moisés, são 4 horas. Olha as crianças, Moisés. Está tudo com sede, Moisés. Olha a cabritinha ali, está até caindo, Moisés. Você vai ter que ir lá falar com Deus, Moisés. Não, é um absurdo isso. Lá no Egito a gente tinha isso, a gente tinha aquilo. A gente morava no delta do Nilo, onde era... Você entende? Porque as situações revelam quem nós somos, irmãos. Não é? As situações revelam quem somos. E às vezes a gente se achava tão de Deus, irmão. Tão de Deus. Não é? Mas isso, irmão, não é para te prejudicar. Isso é para que você melhore. Porque se ninguém falar para você, olha, está errado aqui, você não se conserta, irmão. E às vezes Deus tem umas formas especiais de falar com a gente. Porque assim, irmãos, eu lembro que meu pai falava as coisas, eu era pequeno, falava, você nem ligava muito. Falava, menino, não sei o quê. Aí tinha hora que ele, né, alguém já foi pego pela orelha assim? Que meu pai, a gente vem de uma família de uns negrãozão, tudo, né, agora, né, a gente vê meu pai, dá até dó, tá magrinho, né? Mas ele tirava do chão, sabe? Você dava umas pedaladas no alto assim, rapaz, estou falando com você, rapaz. Né? E tirava você do chão. Né? E aí você já passava pelo menos uns 15 dias, que a hora que ele falava com você, sim senhor, entendeu? Até você começar a esquecer de novo. E aí o puxão de orelha era obrigado novamente. Não é verdade? Só eu que levava puxão de orelha, gente, pelo amor de Deus. Não era? Meu pai nunca foi de bater muito, não. Né? Porque acho que se passasse das 3 surras, a gente não sobrevivia. Estou falando. E a gente eu tenho mais 2 irmãs, tem uma mais nova e outra mais velha. Às vezes a gente lembra, porque aquele negrãozão, que nem com aqueles braços daquele tamanho, até ele cansar, meu amigo, de bater, olha, demorava, hein? E era assim, irmãos. A gente tinha tanto medo dele, que ninguém corria, né? Ninguém era louco de correr. Ele falava, senta aí. Aí sentava, e ele ia lá, pegava. E ali, ia horas, o relógio, ia horas, até aquele negrão cansar, aquele bração lá. E assim, passava um tempinho, irmãos, a gente esquecia tudo. Não é assim, irmão? A gente esquecia tudo. O pessoal saiu do Egito, irmãos, passava gerações, eles iam esquecendo de tudo. Eles estavam esquecendo, irmãos, que o Senhor abriu o mar para eles passarem. O Senhor, irmãos, durante o dia, aquele calor escaldante, eles tinham uma nuvem que não deixava eles. Eles esqueceram disso.
Durante a noite, um frio no deserto, eles tinham uma coluna de fogo, eles esqueceram disso. No outro dia, 3h45, a água não saiu da rocha ainda. Eu acho que tinha um que já chegava, Moisés tentava até esconder. Moisés! É o ser humano, irmãos. E por isso, às vezes, a gente acha que a gente, às vezes, é muito de Deus, e às vezes as situações mostram, ó, você é essa pessoa aqui, ó. Você tem que melhorar. Porque eu te amo, e eu coloquei meu espírito em você, e você não vai se perder por causa disso, não. O Espírito Santo é isso. Tá? Sabe como, às vezes, você está indo para um lugar, e de repente você fala assim, você fala assim, não vou mais. Às vezes é o Espírito Santo, irmãos. Você não tinha que ir para lá. Você tem que entender, irmãos, que você não vive mais sozinho. Você não vive mais sozinho. Talvez você more numa casa sozinho, falando de pessoas, mas o Espírito está lá com você, irmãos. O intuito de você ser salvo é para que você não ande só. Você tem alguém que te amou, que te ama, que te define como pessoa, como servo, como filho. E isso, irmão, você tem que entender isso, irmão. Você tem que entender isso. As pessoas por aí vivem tristes, oprimidas, mas você não. Você não, irmão. Você não pode, irmão. Você tem que entender, irmão, que uma pessoa morreu por você. A pessoa morreu por você. E quando uma alma se converte aqui, fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro, ninguém consegue somar o valor do mundo. Sabe por quê? Porque não tem cálculos para isso. Então, quer dizer, não tem cálculos para dizer o valor que você tem para Deus. Não tem cálculos, não tem soma, não tem número. Para Deus habitar numa pessoa, irmão, dentro de uma pessoa, você imagina o valor que ela tem? A gente não consegue imaginar isso, porque a gente não consegue imaginar Deus, quem é, ou definir Deus. Mas eu sei que é uma coisa muito grande, irmão, que a gente não consegue entender. Não é? Quando Jeremias, profeta Jeremias, ele foi chamado, ele era muito novo, ele falou, Senhor, para mim não vai dar não, eu não sou capacitado para isso não, para mim não vai dar. Ele falou assim, antes de você nascer, eu já te conhecia. Antes de você nascer, eu já te conhecia. O dia que você nasceu, irmãos, o Senhor já estava vendo você sentado aqui, nesta noite, ouvindo que o meu Espírito habita em você, dizendo assim, que eu te guardo, eu te sustento, e não temas. Essa palavra não temas, irmãos, é o que define tudo. Tá? Isso é fé. Não temas é fé. Eu não temos, porque eu tenho fé. Porque o guarda de Sião, ele não dorme. Amém, irmãos? E tem uma coisa muito importante, irmão. Eu às vezes fico procurando formas de definir essas coisas do Senhor, sabe? Mas às vezes vai tão além do meu conhecimento que eu não acho compreensão, sabe? Para essas coisas, porque como pode uma pessoa, às vezes tão má, o Senhor chamar aquela pessoa, trazer aquela pessoa para a tua presença, lavar aquela pessoa e falar assim, a partir de hoje eu moro em você. Então, eu não consigo entender isso, irmão. Porque dentro do nosso conceito humano,
Às vezes uma pessoa falou alguma coisa que você não gostou, ou fez alguma coisa que você não gostou, você vai passar pelo menos uma semana sem falar bom dia para ela e sem olhar para ela. Aí depois, né, o Espírito vai trabalhando, e aí você consegue retomar a presença do Espírito, e aí a hora que a pessoa passar ali naquela porta, você fala paz. Porque é assim que a gente é. Não é? Agora, imagina você, às vezes, passar por uma situação e você, às vezes, for reprovado e ele falar assim, ó, eu só te reprovei para que eu possa te aprovar daqui a pouco, mas eu não te abandonei, eu continuo aqui. Eu vou continuar te dando bom dia, eu vou estar te continuando boa noite, tá? A hora que você sair para trabalhar, eu vou com você. A hora que você for para a escola, eu vou com você. A hora que você for resolver aquele problema, eu vou com você. E eu não vou te abandonar. Não te deixarei. Não dá para definir isso, irmãos. Que tamanho amor é esse? Não dá para definir. E a gente, às vezes, eu estou falando de mim mesmo, tá, irmão? Não conheço ninguém, estou falando de mim. Às vezes a gente vacila demais. Vacila demais, irmãos. Né? Fala, Senhor, por que eu estou passando por isso, Senhor? O que está acontecendo? O que eu fiz? Né? Em vez de você dizer assim, Senhor, eu estou passando por isso, mas sei que o Senhor está comigo, eu vou vencer isso. Em vez de você falar que vai vencer, você começa a questionar. Senhor, Moisés, cadê as codornizes? A gente começa a questionar em Deus e falar assim, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas eu tenho certeza que eu vou entender isso e eu vou passar por isso e eu vou vencer isso. Amém? Amém? Queria chamar o pessoal aqui do louvor. A gente, irmãos, vamos fazer aqui o corredor. E eu queria que você, talvez, você se enquadrou em alguma coisa dessa que eu falei aqui, irmão. Você vai ser ungido aqui por e vai passar nesse corredor. E eu digo uma coisa, irmãos, peça para que o Senhor, irmão, trate mesmo com você. Porque, na verdade, a gente precisa ser tratado o tempo todo, irmão, tá? Não existe ninguém melhor do que ninguém, existem pessoas, irmãos, estamos sendo moldados pelo Senhor, estamos sendo tratados para que a gente possa herdar aquilo que Ele tem para nós. Irmão. Amém? Deus é tão bom, tão bom, tão bom que a gente nem entende. Irmão. Quando o Senhor falou assim para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Ele falou, eu amo, Senhor. Ele perguntou de novo, Pedro, tu me amas? Ele, eu amo, Senhor. E aí ele perguntou a terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele disse, o Senhor sabe. Ele já não falou que ama. A palavra ali era duas palavras, ágape e filéu. A palavra ágape é um amor verdadeiro, e filéu é como você gosta de alguém. E aí o Senhor falou para ele assim, tu me ágape, Pedro? Ele, Senhor, eu filéu. Tu me ágape, Pedro? Senhor, eu filéu. Ele não tinha conseguido amar da forma que precisava ser amado. Amém, irmãos? Ele não conseguia. E ele foi humilde para reconhecer isso. Ali, quando o Senhor apertou ele na terceira vez, ele falou assim, o Senhor sabe. Ou seja, o Senhor me conhece. Sabe da minha incapacidade. Sabe das minhas fraquezas. Sabe das minhas dificuldades, Senhor. É isso que ele quis dizer ali. Quando ele diz assim, o Senhor sabe. Amém, irmãos?